Bom dia, irmãos. Vamos começar a nossa escola dominical. Celso pode orar para iniciar? Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos pela semana que tivemos, te agradecemos por esta ciência hoje, que nós estamos na tua casa, Senhor, para aprender a tua palavra, para a nossa vida, para as vidas, pelo que não comum. Pedimos, Senhor, que a aula que vai ser ministrada agora, possamos aprender e aplicar em nossa vida. E ilumina-nos hoje e também abra nossa vida e coração para receber Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo acerca dos atributos de Deus, que foram brevemente pausados por ocasião da aula que Túlio trouxe sobre o relacionamento do cristão com a política, que foi bem proveitosa, por sinal. Nós sabemos que, na classificação mais tradicional dos atributos de Deus, eles se dividem em atributos comunicáveis e em atributos incomunicáveis, sendo os atributos comunicáveis aqueles que Deus, em alguma medida, nos comunica, nos transmite, e os atributos incomunicáveis que são próprios do ser de Deus, que ele não partilha com ninguém. Só que dentro dessa classificação, os atributos comunicáveis se dividem em outros três atributos, em outras três classificações, melhor dizendo. Atributos comunicáveis morais, atributos comunicáveis intelectuais e atributos comunicáveis de soberania. E os atributos comunicáveis morais são aqueles que nós temos estudado ao longo dos meses. São eles a santidade, a justiça, podemos dizer também o amor de Deus, bem como a bondade, que será o objeto do nosso estudo de hoje, o atributo da bondade. A bondade de Deus tem a ver com a perfeição de sua natureza. Deus é de tal modo perfeito que nada lhe falta, não há nele defeito algum, de maneira que nada lhe pode ser acrescentado para melhorá-lo. Ou seja, Deus é essencialmente bom. A bondade é o aspecto constitutivo da sua natureza. No entanto, nós tendemos a classificar os seres humanos em bons ou maus a depender de suas qualidades, de suas atitudes, e também sabemos que nós não somos essencialmente bons e tampouco somos bons o tempo todo. Nós temos os nossos momentos de bondade, temos os nossos momentos de maldade, mas não somos bons em essência. Mas Deus sim, Deus é bom em essência. O seu ser como um todo é um ser bondoso. Deus é perfeito. Ele não possui nenhum defeito e de modo que nada lhe pode ser acrescentado. Ele não precisa de acréscimos, não precisa de nenhuma outra coisa para lhe completar. De modo que só Deus pode ser classificado como summum bonum. Summum bonum é uma palavra latina que significa sumo bem, o bem absoluto. Só Deus é o bem absoluto, só Deus é perfeito em todo o seu ser e não precisa de reparos, não precisa de acréscimos. O salmista diz, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, no capítulo 100, versículo 5. Atrelado ao fato de que Deus é essencialmente bom, é bom em seu ser completo, temos também que essa bondade ela não fica retida, mas ela é manifestada e transmitida a todas as suas criaturas, de modo que, além de podermos classificar Deus como essencialmente bom, podemos dizer também que Deus é a fonte de todo bem. Se formos dar um conceito acerca da bondade, pode ser no seguinte sentido. A bondade de Deus diz respeito ao fato de que ele é essencialmente bom e é a fonte de toda a bondade. Como fonte de toda a bondade, Deus transmite essa sua qualidade a todas as suas criaturas. Só que nós devemos ressaltar um fato que é o seguinte: a bondade de Deus, embora se manifeste para todas as suas criaturas, não se manifesta do mesmo modo para todas elas. Existem criaturas que receberão uma bondade de Deus de forma menos intensa e outras criaturas que receberão a bondade de Deus de forma mais intensa. Nós podemos identificar pelo menos 4 formas da bondade de Deus se manifestando de acordo com a criatura para a qual ela se dirige. Inicialmente, então, podemos falar da bondade de Deus para as suas criaturas em geral. É o que nós chamamos de graça comum. A graça comum não deve ser confundida com a graça salvadora ou com a graça específica. A graça comum é aquela que Deus transmite ou confere a todas as suas criaturas, inclusive homens não salvos, benefícios, favores que eles não merecem. Ela é comum justamente pelo fato de que ela não é específica. Ela não se dirige para um grupo específico. Ela não se dirige apenas para os eleitos. A graça comum, ela é comum porque ela se comunica a todas as criaturas, a todos os seres humanos, também aos animais e a todas as criaturas desse mundo. Essa graça comum de Deus, que Deus comunica a todas as criaturas, ela se manifesta tanto na esfera física, na esfera material, quanto na esfera moral.
Então, na esfera física, essa graça de Deus, geral ou genérica, ela se manifesta pelo fato de que Deus concede a todas as criaturas vivas meios para que permaneçam vivas, meios para que sobrevivam nesse mundo. Vamos abrir aí no Salmo 145, versículo 9, e no Salmo 147, versículo 8. Salmo 145, versículo 9, versículo 15 e versículo 16. E o Salmo 147, versículo 8 e 9. E também Mateus 5, 45. Quem achar pode ler, por gentileza. Versículo 15 e 16 também, por favor. Obrigado. Salmo 147, 8 e 9. Ele é o que cobre o céu de nuvens, o que prepara a chuva para a terra e o que faz produzir erva sobre os montes, o que dá aos animais o seu sustento e aos filhos dos corvos quando clamam. Obrigado. Mateus 5, 45. Obrigado. Então, nós podemos ver que todos esses versículos, em comum, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, demonstram que Deus favorece todas as criaturas viventes, sejam elas homens, sejam elas animais, sejam elas crentes ou não crentes. Por exemplo, Mateus 5, versículo 45 diz: porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. O Salmo também fala que Deus concede mantimentos, Deus concede a todos os seres viventes meios para que eles permaneçam vivos. E isso é uma manifestação dessa graça que nós estamos chamando de graça comum. É um aspecto da bondade de Deus que incide sobre todas as criaturas, independentemente de seus méritos. O apóstolo Paulo também fala dessa graça comum em Atos capítulo 14, versículo 17. Nessa passagem de Atos, após curar um paralítico, Paulo e Barnabé, seu companheiro de viagem, são idolatrados como deuses, de modo que a coisa escala a um ponto tal que o sacerdote da cidade chega querendo sacrificar animais em favor de Paulo e de Barnabé. Eles, como bons judeus, se escandalizaram com aquilo, rasgaram as suas vestes e se lançaram no meio da multidão, afirmando que eles não deveriam fazer aquilo, porque tanto Paulo quanto Barnabé eram homens como eles, e que o Deus verdadeiro, o Deus criador de todas as coisas, vinha dando testemunho de si desde que o mundo é mundo. Mas como que Deus dá testemunho de si, de acordo com o apóstolo Paulo? É por meio de mensageiros? De fato, Deus se comunica através de mensageiros, como os profetas, por exemplo. Mas não é o caso aqui, não é o caso desse testemunho da existência de Deus para toda a humanidade. Paulo fala que Deus se manifesta a sua existência para toda a humanidade por meio da chuva que cai do céu, por meio da planta que brota da terra, por meio do alimento que está na sua despensa, por meio do prato de comida que está na sua mesa. Em outras palavras, Deus se manifesta, ou Deus demonstra a sua existência por meio de aspectos que muitas vezes passam despercebidos pelos nossos olhos, por meio de aspectos corriqueiros, como aquele alimento, como o mantimento no nosso armário, como aquele arroz e feijão com ovo cozido que a gente tanto reclama. Eu estou lembrando do meu antigo pastor, que certa vez uma irmã chegou para ele e falou assim: pastor, a Bíblia diz que a gente vai comer o melhor dessa terra e eu estou comendo ovo cozido há uma semana. A pastor falou: minha irmã, ovo cozido é o melhor dessa terra, irmã. Você acha que quem não tem nada não vai querer comer ovo cozido? É o melhor dessa terra. Então, até alimentos como um ovo frito que a gente está comendo a semana toda, por mais que muitas vezes nos enjoe, é uma demonstração da existência de Deus, é uma demonstração da providência divina e de sua graça comum que traz a chuva para a terra, não permite que a terra fique seca, que faz o alimento brotar, que nos permite colher e nos alimentar e nos manter vivos. Então, essa é uma bondade de Deus que se revela tanto para nós crentes quanto para os descrentes. Deus abençoa todas as criaturas de modo indistinto, independentemente de seus méritos. Então, essa é a manifestação da graça comum na esfera física ou na esfera material. Só que Deus também provê essa graça comum numa esfera moral. Gênesis capítulo 6, versículo 5, afirma que o coração humano é continuamente mau. Então, a graça comum na esfera moral diz respeito ao fato de que Deus não permite que o ser humano seja tão mau quanto ele potencialmente pode ser.
Ou seja, Deus refreia os seres humanos de exercer toda a sua maldade, pois do contrário nós nos destruiríamos. Não haveria mais sociedade organizada se toda a nossa maldade viesse à tona. Então Deus refreia os nossos impulsos maléficos. Abrindo um parênteses, eu não sei se todos sabem, no final do século XIX e início do século XX, havia entre a sociedade europeia uma crença de que o ser humano ele era inerentemente bom, de modo que a maldade que ele passava a exercer, o egoísmo que ele passava a ter, era fruto não de algo interno, mas sim do ambiente social em que ele fora criado desde a infância. Uma outra crença que havia nesse mundo europeu do século XIX era de que a ciência poderia resolver todos os males do ser humano. Toda a maldade, toda a fome, toda a autodestrutividade do ser humano poderia ser resolvida por meio da ciência. Só que 2 guerras mundiais e o Holocausto puseram fim a essa crença na bondade do ser humano. As pessoas perceberam que o ser humano não era tão bom quanto elas achavam que era. E um grande nome que lutou na Segunda Guerra Mundial e depois se tornou escritor é William Golding. William Golding ele falou o seguinte, ele lutou na Segunda Guerra Mundial e disse o seguinte: qualquer pessoa que tenha passado por esses acontecimentos terríveis sem entender que o homem produz o mal como a abelha produz o mel, estava cega ou louca. Golding ficou tão impactado pela demonstração de maldade que o homem era capaz, durante a guerra, pelo menos, que ele escreveu um livro intitulado O Senhor das Moscas, que ganhou um prêmio Nobel de Literatura. E esse livro nos ajuda a compreender como o ser humano pode se tornar perverso, pode se tornar destrutivo e autodestrutivo se ele é deixado à margem de si mesmo. Nesse livro, a história basicamente é a seguinte: tem um avião cheio de filhos de oficiais da Segunda Guerra que estava indo para um outro país, só que ele sofre uma pane e esse avião cai numa ilha. O piloto morre, só crianças entre 6 a 12 anos sobrevivem. Não tem crianças mais velhas do que isso. Essas crianças, então, como eram, de certa maneira, treinadas em aspectos militares, conseguiram se reunir para fazer caça, para construir cabanas, e tudo dava certo no começo. O pressuposto era de que as crianças são boas. Elas não passaram ainda por aquela formação cultural e social que tornaria elas egoístas ou más. Só que Golding, ele começa a desfazer essa visão do ser humano como inerentemente bom na medida em que essas crianças começam a serem egoístas, começam a se dividir em facções e elas começam a se matar umas às outras, começam a prestar culto a uma cabeça de porco. E, no final, é uma tragédia nesse livro. É uma história que revela como o ser humano é mau e como o ser humano pode enveredar por um caminho de destruição se ele é deixado sem regras externas, como as leis, por exemplo. Pode falar. O Senhor das Moscas. Uhum. Tem um filme também. O Túlio tem um filme, ele até falou para mim. Uhum. Tem uma outra história, um outro livro, tem um filme também chamado Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago, escritor português. Nesse livro do Saramago, todo mundo fica cego do nada. E o Estado, não existe mais Estado, então as pessoas, como ninguém está vendo elas, todo mundo está cego, começam a se autodestruir, começam a abusar um dos outros, roubar, matar. Então, são obras, e o Saramago, inclusive, é ateu. Um autor ateu escreveu um livro em que as pessoas se tornam cegas e, sem leis e sem Estado, ou pelo menos alguma forma de governo, elas começam a se destruir. Então, Saramago termina o livro com a seguinte frase: talvez nós sejamos cegos sem perceber. Talvez nós não sejamos tão bons como nós achamos que somos. Então, ele é um autor ateu e ele compreende que o ser humano ele não é tão bom quanto as pessoas acham que o ser humano é bom. Então, por meio da graça comum na esfera moral, Deus concede aos seres humanos freios que o impedem de ser tão mal quanto ele pode ser. O apóstolo Paulo diz que um desses freios é colocado na consciência de todos os homens sem distinção. Vamos abrir em Romanos, capítulo 2, versículo 14 e 15. Romanos, capítulo 2, versículos 14 e 15. Obrigado. Então, o texto do apóstolo Paulo dá a entender que mesmo aquelas pessoas que não são salvas, todo ser humano ele tem na sua consciência certos limites que são idênticos à lei de Deus.
Essa consciência do que é certo e errado os leva a elaborar, por exemplo, leis, costumes, instrumentos que visam impedir que os seres humanos se destruam uns aos outros. A própria ideia de Constituição, ela vai surgir com esse propósito, o propósito de limitar os seres humanos e limitar o próprio Estado que é constituído de seres humanos. Nos Estados Unidos, quando o país foi ser fundado lá por volta do final do século XVIII, os constituintes eles escreveram uma obra chamada O Federalista. E nessa obra eles traziam argumentos a fim de justificar a elaboração de uma Constituição para os Estados Unidos da América. Um dos constituintes, James Madison, ele justificou a existência de um governo baseado no fato de que o ser humano precisa de limites, baseado no fato de que o ser humano ele é potencialmente autodestrutivo e destrutivo dos outros. E ele diz o seguinte: mas o que é o próprio governo, se não a maior das críticas à natureza humana? Se os homens fossem anjos, não seria necessário governo algum. Se os homens fossem governados por anjos, o governo não precisaria de controles externos nem internos. Então, o Madison e os outros constituintes, que muitos deles eram protestantes, calvinistas, entenderam que a natureza humana ela precisa de limites. E existem limites tanto na consciência que Deus coloca, quanto limites externos, como as leis, como a Constituição e uma série de outros fatores. Então, a graça comum de Deus, só recapitulando, se revela no aspecto material, por meio da concessão de benefícios materiais como chuva, sol, alimentos, mantimentos, etc. E também na esfera moral, por meio de limitações que nos impedem de nos autodestruir. E essa graça comum ela é um aspecto da bondade de Deus. Ela é uma manifestação da bondade de Deus que incide sobre todas as criaturas de modo indistinto. Uma outra forma de manifestação da bondade de Deus, que assim como a graça comum se revela e se manifesta para todos os seres humanos, é a longanimidade de Deus. A longanimidade de Deus é o aspecto de sua bondade que diz respeito à sua grande paciência e tolerância para com aqueles que são pecadores e rebeldes. Repetindo, a longanimidade de Deus é o aspecto da sua bondade que diz respeito à sua grande paciência e tolerância para com aqueles que são pecadores e rebeldes. O Salmo 103, versículo 8, por exemplo, diz o seguinte: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Essa palavra longânimo, como eu já disse em outras aulas, ela é uma palavra hebraica que significa nariz grande ou nariz longo. E essa é uma metáfora, dentre as muitas que a Bíblia utiliza, para comunicar uma verdade espiritual. O que a Bíblia quer dizer com essa palavra que significa nariz longo? Ela literalmente quer dizer que Deus tem nariz grande? Obviamente que não, Deus não tem corpo. Mas ela quer comunicar uma verdade espiritual. Quando os judeus queriam falar que uma pessoa era paciente, ou melhor, quando uma pessoa era impaciente, eles diziam que essa pessoa tinha nariz curto. Por quê? Nariz curto você inspira rápido e manifesta a sua ira. Agora, quem tem nariz longo é uma pessoa que inspira muito antes de tomar uma atitude irada. É uma pessoa que é paciente, é uma pessoa que é tardia em irar-se. Tanto é que essa palavra é traduzida assim na nossa Bíblia, na ACF, tardio em irar-se. Então, longânimo é a pessoa paciente, é uma pessoa que demora a se irar. Essa ideia de nariz longo tem um paralelo com a nossa língua portuguesa, que é o pavio curto. Uma pessoa de pavio longo é uma pessoa que tem grande paciência, ao passo que uma pessoa que tem pavio curto é uma pessoa impaciente, uma pessoa facilmente irascível. Então a Bíblia diz que um dos aspectos da bondade de Deus é que ele é longânimo, ele demora a se irar, tanto com os seus filhos, quanto com os salvos, quanto com os não salvos. Nós podemos ver diversos exemplos na Bíblia acerca da longanimidade de Deus. Talvez o maior exemplo dessa longanimidade de Deus seja a história de Adão e Eva. Adão e Eva cometeram o primeiro pecado, como todos sabemos, ao comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E na tentativa de se tornarem como o próprio Deus, ou seja, eles desobedeceram a ordem de Deus e ainda tentaram se fazer eles mesmos deuses no lugar de Deus. E eles receberam algumas punições, sendo que a mais grave delas foi a morte, tanto a morte física quanto a morte espiritual. Só que a longanimidade de Deus na história de Adão e Eva se revela no fato de que Deus não os destruiu imediatamente. Adão e Eva não foram mortos, eles não incorreram na morte física naquele momento em que eles pecaram. Deus concedeu a Adão que vivesse 930 anos, além disso. Então a paciência de Deus se revela com essa postergação da morte de Adão.
na sua não punição imediata, mas posterior, muitos anos depois. E existe um outro aspecto que nós devemos mencionar, e eu vou fazer uma pergunta. Adão e Eva foram salvos? Quem chuta? Hã? Existem várias evidências na Bíblia que apontam que Adão e Eva foram salvos. Mas para compreender isso, nós temos que compreender o sistema sacrificial do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, animais eram sacrificados a fim de expiar o pecado e tornar as pessoas redimidas diante de Deus. Só que nós sabemos, com base em Hebreus, em outras passagens do Novo Testamento, que o sangue desses animais por si só não salvava ninguém. Esses animais, eles eram sacrifícios que eram sombras do sacrifício definitivo que viria em Cristo. Dessa maneira, nós somos, tanto os crentes do Antigo Testamento, quanto nós hoje, somos salvos pelo sacrifício de Cristo. Eles eram salvos pelo sacrifício de Cristo que viria, e nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo que já veio. Por isso nós não precisamos mais sacrificar animais, porque Cristo já morreu na cruz. Mas veja, o sacrifício do animal, a morte do animal, ela era expiatória. Só que lembrem-se que esse sacrifício por si só não salvava, é o sacrifício de Cristo que viria. No caso de Adão e Eva, o texto bíblico tem uma passagem que nos dá a entender que o próprio Deus fez expiação por Adão e Eva. Vamos abrir aí em Gênesis capítulo 3, versículos 20 e 21. Quem achar pode ler, por favor. Gênesis 3, 20 e 21. Percebam, o versículo 21, ele fala em túnica de tecido? Ou ele fala em túnica de plantas, de figueiras? Não, ele fala de túnicas de peles. Isso parece deixar margem para a interpretação segundo a qual Deus sacrificou um animal para cobrir Adão e Eva, ou seja, é um sacrifício expiatório. Essa posição, que entende que Adão e Eva foram objeto de expiação da parte do próprio Deus por meio do sacrifício de um animal, ela é sustentada por teólogos como Bruce Waltke, que é o diretor da Bíblia de Estudo de Genebra, e também por Sproul. Vejam o que Sproul diz. O primeiro ato de redenção registrado na Sagrada Escritura foi quando Deus condescendeu em fazer vestes para cobrir a nudez de Adão e Eva. Se você olhar para todo esse conceito de nudez de Adão e Eva e Noé por toda a Sagrada Escritura, verá repetidamente que a salvação é comunicada por meio da metáfora da cobertura. No dia da expiação, quando o sacerdote pegava o sangue do animal e o aspergia no propiciatório do Santo dos Santos, o sangue se tornava uma cobertura para as iniquidades de seu povo. A obra de Cristo em nossa redenção é que ele nos fornece as vestes de sua justiça para cobrir nossos trapos imundos e nossa nudez, já que Deus instituiu esse princípio de imputação ou cobertura do pecado com Adão e Eva, isso sugere fortemente para mim que eles foram redimidos. Então, grande parte dos teólogos reformados sustentam que Adão e Eva de fato foram redimidos, tanto por essa passagem que revela que um animal, de modo implícito, que um animal foi morto para cobrir-lhes com pele, tanto pelo fato de que os seus filhos continuaram servindo ao Senhor mesmo após a expulsão do Jardim do Éden, dentre outros fatores. Então, nós podemos dizer que, assim como Maria, Eva foi salva pelo seu descendente que viria. Maria pelo seu filho carnal e Eva pelo seu filho que viria de sua descendência, a semente da mulher. Então, nós podemos ver a bondade de Deus nesses aspectos de que Deus não destruiu Adão e Eva imediatamente por causa do seu pecado e também pelo aspecto de que eles foram possivelmente salvos, de acordo com o que nós vimos aqui.
Sim. E a maioria, todas as pessoas da linhagem, se eu não me engano, foram salvas, né? Apesar de seus muitos erros. Uhum. Então, existe uma série de evidências que demonstram que Adão e Eva foram salvos, apesar do seu pecado, apesar deles terem trazido o pecado ao mundo. E isso demonstra essa longanimidade de Deus, que é essa bondade, essa paciência de Deus com os pecadores. Eles não foram destruídos de modo imediato e também provavelmente foram salvos por Deus. Então, a graça comum e a longanimidade são ambas manifestações da bondade de Deus que incidem sobre todas as criaturas. Só que existe uma outra forma de bondade, como eu disse no início, a bondade de Deus ela se manifesta de formas distintas a depender da sua criatura. E um terceiro aspecto dessa bondade é o que nós chamamos de graça especial, ou graça salvadora. A graça especial, ou a graça salvadora, recebe esse nome, ou graça específica, recebe esse nome porque ela se dirige a um grupo específico de pessoas. Ela não se dirige a todas as pessoas de modo indistinto, como a graça comum. Essa graça ela é salvadora, porque ela é a imerecida bondade de Deus para aqueles que não merecem o seu favor. Em termos evangélicos, por assim dizer, a graça é o favor imerecido de Deus. Ela é uma graça que nos é dada não por quaisquer méritos que nós tenhamos, mas pelo amor de Deus, pela sua bondade que nos escolheu para sermos salvos. Efésios 2, capítulo 2, versículo 8 diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Uma pergunta que surge quando nós lemos esse texto, de Efésios capítulo 2, versículo 8, é: o que não vem de vós? Que o final do texto diz: é a graça salvadora ou é a fé que nos leva a crer em Cristo e sermos justificados? O pronome isto, ele pode nos levar a incorrer no engano de achar que é só a fé que vem de nós, que não vem de nós. Mas o texto, no original, ele dá a entender que tanto a graça salvadora quanto a fé, elas são um presente de Deus. Elas são um favor da parte de Deus que nos é dado sem quaisquer méritos. Não vem de vós, é dom de Deus. Ela é apenas dada àqueles que são predestinados, àqueles que são eleitos por Deus desde toda a eternidade. Assim, os cristãos, eles são objeto tanto da graça comum, visto que Deus nos concede alimento, nos concede chuva, nos concede o sol, nos concede também limitações para a nossa natureza pecaminosa, quanto a graça especial. Nós somos passíveis da graça de Deus em dois aspectos. Já a humanidade, de modo geral, é passível da graça de Deus só no aspecto comum, só na graça comum. Porém, é um erro nós reduzirmos a graça salvadora de Deus apenas à salvação do inferno e a reserva do céu. O apóstolo Paulo, por exemplo, diz que a graça especial ela é a fonte de diversas bênçãos espirituais para os crentes. Vamos ler Tito, capítulo 2, versículo 11, 12 e 13. Tito, capítulo 2, versículos 11, 12 e 13. Quem achar pode ler, por favor. Porque a graça salvadora de Deus se é manifestada diante dos homens, ensinando-nos e anunciando a impiedade aos concupiscentes mundanos e como nesse presente século sofre injusta e piedade, aguardando a bem-aventurada esperança do aparecimento da glória de Deus, nosso Salvador Jesus Cristo. Obrigado. O apóstolo Paulo, no início do versículo 11, ele diz que a graça salvadora se há manifestado a todos os homens. Eu faço uma pergunta. Essa graça se manifestou, isso significa que ela não existia antes? Existia? Ele fala aqui que a graça se manifestou. Ou seja, se manifestou é porque não existia antes. Será que é isso que ele está falando? Não, obviamente não é isso que ele quer dizer. A graça de Deus ela é eterna, ela sempre existiu. O apóstolo Paulo, por exemplo, diz a Timóteo que a graça de Deus nos foi dada em Cristo antes dos tempos dos séculos, ou seja, antes daquela manifestação ela já existia. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 a 11. Então, o que Paulo quer dizer com essa palavra manifestado?
O que ele quer dizer com essa graça que se manifestou? Esse verbo manifestou, no versículo 11, ele vem de uma palavra grega que significa epifania, ou epifaneia, para sermos mais exatos. Uma epifania, ela significa a aparição visível de algo que outrora estava invisível. Ela era utilizada no mundo grego para se referir ao sol quando amanhecia. O fato de o sol sofrer uma epifania, do sol subir no horizonte, não significa que ele não existisse antes. Significa que ele estava oculto, existia, mas estava oculto, invisível aos olhos humanos, e se manifestou. Isso é a epifania, é a manifestação de algo que estava oculto. Em Atos 27, 19, diz o seguinte: E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Vejam o que Lucas está dizendo em Atos. Ele está falando que o sol e as estrelas não apareciam. Essa palavra é a palavra grega epifania. Ele está falando que o sol e as estrelas não apareciam, não quer dizer que eles não existiam antes, quer dizer que eles estavam ocultos pelas nuvens, dada a tempestade que os afligia. Então isso é uma epifania, é a manifestação de algo que estava oculto. Então, quando o apóstolo Paulo fala que a graça se manifestou, ele não quer dizer que a graça não existia até aquele momento. Pelo contrário, ela existia. Mas por meio de Jesus, ela veio à tona em toda a sua potência, em toda a sua luminosidade. Por meio de Cristo, da encarnação de Cristo, da sua vida, de sua morte, de sua ressurreição, a graça se manifestou de forma plena para todos os homens, diz Paulo em Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Ela estava oculta, agora ela surgiu para todos os homens. Devemos ter em mente que todos os homens aí não se referem à humanidade de modo geral. Como nós dissemos, a graça especial, a graça salvadora de Deus, ela incide sobre um grupo específico de seres humanos, que são os eleitos. Então, todos os homens a que Paulo se refere diz respeito a homens de todas as tribos, línguas e nações, pessoas de todas as procedências nacionais, pessoas de todas as línguas, de todas as raças, de todas as etnias, não os seres humanos de modo em geral. Os judeus tinham um certo exclusivismo, não os judeus, mas foi o próprio Deus quem impôs isso no Antigo Testamento, de escolher, de eleger um povo étnico, que eram os judeus. Só que na Nova Aliança, o povo de Deus passa a ser gente de todos os povos, todas as raças, todas as nações. Então é isso que o apóstolo Paulo quer dizer. A graça de Deus se é manifestado a todos os homens. Todos os homens agora são passíveis da graça especial de Deus, são passíveis da graça salvadora de Deus e podem alcançar a salvação. Então, no versículo 11 como um todo, o apóstolo Paulo nos fala apenas do aspecto salvífico da graça. Só que se nós lermos o versículo 12, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo diz o seguinte: Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. O apóstolo Paulo, ele fala que a graça ela nos ensina. Ou melhor, ela treina ou instrui. Essa palavra ensina era uma palavra grega chamada paideia. Paideia era a educação clássica grega. Essa educação clássica grega ela era bastante rigorosa, bastante disciplinada, e ela visava instruir o ser humano para a vida adulta, para que se tornasse um cidadão completo da polis grega. Então Paulo fala que a graça ela é como a nossa professora. O responsável por educar a criança grega, por ensiná-la na paideia, era chamado de paidagogo, de onde vem a palavra pedagogo. O pedagogo era o instrutor da criança. Então Paulo basicamente está falando que a graça é a nossa pedagoga, a graça é a nossa professora. A graça nos ensina o que devemos fazer e o que não devemos fazer. E o que o apóstolo Paulo diz que, de acordo com a graça, devemos fazer? O que a graça nos ensina a não fazer? Vejam aí no versículo 12, de Tito, capítulo 2. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas. Então, a graça nos ensina a não fazer isso, a renunciarmos à impiedade, a renunciarmos às concupiscências mundanas. Isso é o que ela nos ensina a não fazer. No entanto, a graça como nossa professora, como nossa instrutora ou pedagoga, nos ensina a fazer o quê? A vivermos no presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então percebam que a graça especial de Deus,
Essa graça salvadora, ela não só salva as pessoas do inferno, ela também ensina-nos a viver nesse mundo, do modo que Deus quer que nós vivamos, de modo semelhante ao próprio Cristo. Alguém tem alguma observação? Então nós vimos que a bondade de Deus, ela se manifesta de modo geral tanto na graça comum, quanto na longanimidade de Deus, que é a sua paciência. Só que de modo específico, a graça de Deus também se revela na sua graça salvadora, essa graça que salva os seres humanos do inferno e da condenação, os livra do seu pecado e também os santifica, porque ela os instrui a viver piamente nesse mundo, de forma justa, de forma como Deus requer que nós vivamos. Um outro aspecto importante da bondade de Deus, da manifestação de sua bondade, é que, enquanto a graça especial vê o homem como culpado diante de Deus e, portanto, necessitado de perdão, a misericórdia, que não deve ser confundida com a graça especial, ela pode ser definida como a bondade de Deus demonstrada com os que se acham na miséria ou na desgraça, independentemente dos seus méritos. Salmo 86, versículo 5 diz o seguinte: Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para todos os que te invocam. O Salmo 136 também fala dessa misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, como nós dissemos, ela diz respeito ao fato de que Deus concede o seu favor, a sua atenção para com aqueles que embora pecaram, embora estejam em desconformidade com os padrões de Deus, estão sofrendo as consequências de seu próprio pecado. Nós vemos isso diversas vezes na história de Israel, por exemplo. Israel pecou, se desviou do Senhor, incorreu em idolatria, e o Senhor muitas vezes falou: Olha, vocês pecaram, mas as consequências desse pecado não vão durar perpetuamente. Vai ter um dia que eu vou vir e vou dar fim a essa aflição que vocês estão passando. Embora Deus não os tenha livrado das consequências de seu pecado, mas ele amenizou o que poderia ter sido muito pior. O Salmo 136, por exemplo, também menciona a misericórdia de Deus. Nós sabemos que os judeus utilizavam um recurso literário que visava fixar na mente dos leitores certas ideias. Esse recurso literário é chamado de paralelismo. Então, o paralelismo ele podia se dar tanto pela repetição de palavras, ou repetição de palavras com sinônimos, e assim sucessivamente. Por exemplo, nós vemos que Isaías capítulo 6, versículo 3, fala que Deus é santo, santo, santo. Essa tríplice repetição tem o propósito de fixar na mente do judeu que está lendo aquilo que Deus é santo. Ele é o santo em absoluto. Ele é absolutamente santo. Ninguém é mais santo do que ele. Ele é o separado e ele é o totalmente perfeito, sem qualquer tipo de mácula. Essa repetição, então, tem o condão de fixar a ideia. No Salmo 136, nós lemos que Deus é descrito como benigno 26 vezes. Ou seja, essa repetição de que a sua benignidade dura para sempre tem o propósito de fixar de modo profundo na mente do leitor que Deus é misericordioso, que Deus é compassivo, que Deus, ele, embora puna, ele não nos dá uma punição além daquilo que poderíamos suportar. Então, essa repetição tem esse propósito, demonstrar a misericórdia de Deus para com aqueles que sofrem apesar de seus pecados, apesar de seus erros. Então, a bondade de Deus se manifesta na graça comum, na longanimidade de Deus, que é a sua paciência, na graça especial ou salvadora e também na misericórdia divina. Em Mateus, se eu não me engano, Jesus diz que para nós sermos misericordiosos como ele é misericordioso. Então, esse é um aspecto também da bondade divina bastante importante, uma das manifestações de sua bondade. Vamos abrir agora, para nós concluirmos, em Colossenses capítulo 3, versículo 10 em diante. Colossenses capítulo 3, versículo 10 em diante. Quem achar pode ler, por favor. Do 10 ao 14.
todos. Revestivos, revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revestivos de amor, que é o fruto da perfeição. Obrigado. O conceito que nós demos sobre a bondade de Deus diz respeito ao fato de que Deus é de tal modo perfeito que ele não possui defeito algum. Ele não precisa de acréscimos para ser melhorado. Deus, ele é completo. Então, Deus não precisa fazer Telecurso 2000 para ser longânimo. Deus não precisa fazer curso para ser misericordioso. Ele não precisa fazer curso para ser gracioso. Isso tudo é a sua essência. É a própria essência de Deus. Todas essas coisas estão na própria essência de Deus. A compaixão, a bondade, o amor de Deus. Todos esses aspectos são o que ele é. É o aspecto constitutivo do seu ser. Só que o apóstolo Paulo, ele, no versículo 10 do capítulo 3 de Colossenses, ele diz o seguinte: vos vestivos do novo. Isso pressupõe que outrora nós estávamos vestidos com algum tipo de roupa velha, ou com algo que não era adequado. E ele nos dá uma ordem. Ele diz: vistam roupas novas, tirem essas roupas antigas que vocês estavam usando e coloquem novas roupas. Roupas que se renovam para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. E no versículo 2 ele fala do que nós devemos nos revestir. Que roupa é essa que nós devemos utilizar agora que nós nos convertemos, agora que nós somos cristãos? Ele diz o seguinte: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, dentre outras coisas. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Nós vimos que Deus, ele é longânimo e ele não precisa fazer curso para ser longânimo. É a sua essência. Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Deus é gracioso. Isso é a sua essência. Agora, o apóstolo Paulo nos dá a entender que isso não é a nossa essência. Nós precisamos nos revestir disso, nós precisamos treinar isso, nós precisamos treinar compaixão, nós precisamos treinar longanimidade, nós precisamos treinar humildade, misericórdia, benignidade. Tudo isso que Deus é, nós não somos. De maneira que nós precisamos colocar essa roupa para sermos semelhantes a Cristo que nos salvou. Por exemplo, ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Essa palavra entranhas é a palavra grega cardia, coração. Ele está dizendo basicamente o seguinte: assumam, ou exerçam, ou tentem ter um coração misericordioso, como o Pai de vocês é misericordioso. Sejam santos, sejam benignos, sejam humildes, sejam mansos e longânimos, como o Pai de vocês é longânimos. Então, Deus não precisa de nada disso, nós precisamos. Essa ordem é dada justamente porque Deus conhece a nossa natureza e sabe que nós não somos nada disso. Quando a gente começa a dizer que a gente é longânimo ou muito humilde, talvez nós devemos nos rever para percebermos se realmente somos isso. O apóstolo Paulo fala para nos renovarmos, vestirmos uma roupa nova. E com que propósito? Hoje é muito comum assumir o evangelho como um instrumento de ganhos materiais ou financeiros no mundo. Ah, Deus vai abençoar seu projeto. Essa frase é curiosa porque parece que Deus é um arquiteto. Deus é um engenheiro que vai lá assinar o seu Deus vai abençoar o seu projeto. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina qual é o propósito do cristão. A gente não é só salvo, como nós vimos que a graça nos instrui, não só somos salvos da perdição, mas a graça nos instrui a vivermos em novidade de vida, a vivermos uma vida na busca pela semelhança daquele que nos salvou. O Hernandes Dias Lopes, que é um dos comentários que eu consultei, ele fala que ser cristão é estar perpetuamente matriculado na escola da graça. É você perpetuamente estar tentando se parecer mais com Cristo. Deus é tudo isso. Jesus é manso, Jesus é humilde. Nós não somos, nós somos facilmente iráveis. Nós temos o pavio curto, nós temos o nariz longo. Deus tem nariz longo, mas nós temos o nariz curto. Nós somos irritáveis. Então o apóstolo Paulo fala: revesti-vos, coloquem essa roupa, deixem essa velha natureza de vocês, que é o que nós somos de fato, que nós somos iráveis, nós somos desumildes, não temos misericórdia um dos outros. E o apóstolo Paulo fala: olha, vocês não são isso na sua essência, mas agora como cristãos, vocês têm que assumir essa nova roupa e essa nova identidade, como filhos de Deus. E no versículo 3 ele diz: suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos do amor,
que é o vínculo da perfeição. Só a título de esclarecimento, esse versículo 13, ele é muito mal interpretado porque diz assim, suportando-vos uns aos outros. Então, muitas pessoas entendem que suportar uns aos outros é você tolerar o seu irmão que você não gosta. Só que não é isso que o versículo 13 diz. Ele diz suportar no sentido de oferecer suporte, de dar ajuda ao seu irmão. Seu irmão está com dificuldade, suportar ele. Ofereça a ele suporte. Seu irmão está passando fome, dê a ele alimento. Seu irmão cometeu um pecado, ouça o seu irmão, suporte ele, o auxilie nas suas fraquezas, porque a comunidade dos cristãos, ela é o próprio corpo de Cristo. Alguém tem alguma observação? Pergunta? Então, recapitulando, para nós terminarmos, podemos definir a bondade de Deus como o fato de que ele é bom em sua essência. Ele não precisa de acréscimos, ele é perfeito. E ele também é a fonte de toda a bondade. Essa bondade dele, que se manifesta, ela se revela de modos distintos a depender da criatura. Então temos a graça comum, que é aquela graça que Deus, por um lado, concede alimentos aos seres humanos, concede o sol que nasce sobre os justos e injustos, concede a chuva que rega a terra, a planta que brota e nos dá alimento e nos faz sobreviver. E também é uma graça que se revela pelas limitações que Deus coloca nos seres humanos, que nos impede de nos destruirmos, por exemplo. Essa bondade também se revela para todos os seres humanos por meio da longanimidade de Deus, que é a sua grande paciência, a sua grande tolerância para com aqueles que estão pecando, para com aqueles que estão, para aqueles que são inimigos de Deus. Por exemplo, a história de Noé. Deus não destruiu o povo imediatamente com o dilúvio, ele deu 120 anos para aquele povo. Também a história de Adão. Deus não destruiu Adão e Eva imediatamente. Deus concedeu a Adão séculos de vida e provavelmente o salvou, como nós vimos aqui. Só que essa bondade de Deus ela também se revela de modo específico para um grupo específico, que são os eleitos, que são os salvos, que são aqueles seres humanos que foram predestinados para a salvação. E essa graça não só nos salva, mas nos instrui, nos educa a viver conforme Deus quer que nós vivamos. E por fim, essa bondade de Deus se revela na sua misericórdia, que é a sua bondade que se revela para todo aquele que peca e, independentemente do seu pecado, recebe o favor de Deus. O apóstolo Paulo, por fim, nos diz que nós devemos imitar esses aspectos de Deus, nos revestindo de uma nova roupa, de uma nova natureza que Deus nos concede por meio da sua graça, por meio do seu Espírito Santo. Basicamente, é a santificação. Tanto a salvação do inferno, a justificação e a santificação são por meio da graça que Deus nos dá. Amém? Uhum.
Eu gosto de olhar para a história de Israel. Eles são um retrato daquilo que nós somos. A gente vê eles várias vezes incorrendo em reclamação. Ah, seria melhor ter voltado para o Egito e morrer lá do que morrer aqui no deserto. Ah, seria melhor ter nossos filhos irem para o Egito para comerem lá do que a gente morrer no deserto. E o povo reclamando. E se nós lermos em perspectiva a Bíblia, nós vamos ver que, mesmo com essa reclamação, mesmo Deus várias vezes querendo destruir o povo, com a intercessão de Moisés que impediu isso, o Senhor, por exemplo, não cortou o maná. O Senhor, por exemplo, não cortou a nuvem que seguia eles de dia e de noite. Então, isso é uma demonstração da longanimidade de Deus. Isso é uma E, como o Henrique disse, eu não sei se não deixei isso claro, mas eu disse que a longanimidade de Deus ela é geral. Ela incide sobre todos os seres humanos, inclusive sobre nós cristãos. Nós parcialmente, cotidianamente testamos a paciência do próprio Deus. Só que Deus ele é paciente conosco e, apesar dos nossos muitos pecados, ele não nos dá aquilo que merecemos. Pode falar, André. Meu assento, o meu brunete barato, minha coxa, e o cara, eu vou dar mais que ele, eu sou o servo dele. Então você muitas vezes questiona, somos ingratos, né? Então assim, é algo tão real. É tão real nossa vida, você olhar para os outros, olhar o carro, cara, olhar a viagem que ele faz, né? Para o Instagram, aquele Instagram aqui, vídeo que você sabe olhar, as pessoas postam sobre viagens internacionais, viagens, tem aquilo, cara, tem nada de muito. Você tem que ser cobiça. De WhatsApp, e sincero diante de Deus, e falando, ele confessou que ele é dele, segundo os ele confessou o pecado dele. E a Bíblia fala que aquele que encobre as suas transgressões, jamais considerará, aquele que as confessa e deixa, passa a dizer, mas muitas vezes nós cobiçamos que não é nosso, a vida que não é nossa. E é normal, você está em cima, anos, amadurecendo na fé, e quem esse pecado terrível em você, confessar o que aconteceu, insatisfeito, comer ovo, comer até a sede, comer pá, patinho, quero comer picanha, quero beber melhor cerveja, quero beber melhor bebida. Verdade. Você convence que cresceu e você é insatisfeito com nada disso. Isso come na fé, maduro na fé. Mas Deus ele quer sinceridade nossa. Conversar, falar para ele o que você sente de coração. Você falou do arrependimento, eu lembrei de uma coisa que acontece muito comigo, por exemplo, que é o nosso arrependimento, mesmo a gente sabendo sobre a graça, o nosso arrependimento ele é meio meritório. Em que sentido eu estou falando isso? Às vezes eu cometo um pecado, aí eu sei que eu devo confessar a Deus, ele me perdoou. Só que aí eu vou ler a Bíblia, tipo assim, para pagar. É algo inconsciente, não é algo que eu faço de forma consciente, mas, tipo assim, eu vou ler a Bíblia para bater minha meta aqui com Deus porque eu errei. Então isso é uma tentativa de perdão por obras. Você está lendo a Bíblia, você está orando muito, quando você pega, você ora o dia todo. Você ora o dia todo, isso é uma tentativa de perdão por obras. A gente é tão mal e a gente tem uma compreensão tão ínfima de Deus que a gente barateia até a graça dele. A gente acha que a graça dele depende do nosso muito arrependimento. Só que, na verdade, você
Eu tenho. Era algo, era algo que devia ser próprio do nosso comportamento cristão, né? Só que eu tenho uma vizinha que ela é espírita. Essa vizinha, ela é amiga da minha família há muitos anos, ela é bem idosa, está com 80 e poucos anos. E os dois filhos dela, um teve que tirar o rim, o outro está com o joelho ruim, o outro está na UTI internado, teve que fazer hemodiálise. Aí a gente está dando auxílio a ela. Só que ela é tão alegre, ela é tão grata por pequenas coisas assim, que você se leva a pensar, poxa, por que que eu não sou assim? Ela está com 3 filhos doentes, ela tem 85 anos, eram os filhos que deviam estar cuidando dela, não ela está cuidando dos filhos. Ela vai todo dia para Niterói, pegando Uber, pegando táxi, não consegue, mal consegue andar, tem Parkinson, gastando muito dinheiro e ela é grata por tudo. Ela não sabe pagar contas, eu fiquei pagando as contas para ela no Pix do telefone dela, eu pedi a senha, paguei as contas dela. Ela, tô tão alegre. Eu falei assim, não, o dia tá bonito hoje, né? O nome dela é Tereza, Dona Tereza. O dia tá bonito hoje. Ela, tá sim, mas mesmo se não tivesse, estaria bonito porque a gente tá alegre. Entendeu? Então são coisas que você vê pessoas que não são cristãs tendo e nós não temos. Tem uma história eu não lembro o nome do pregador, é a história do pai de um pregador famoso. Esse pregador famoso era criança e ele fala que toda vez que eles iam fazer as refeições, seja de dia ou de noite, todo dia, durante toda a vida que ele viveu com seus pais, o pai dele orava e começava a chorar antes da refeição. Mas não um choro de tristeza, um choro de alegria, pelo simples mantimento que tinha naquela mesa. Então, esse é um comportamento que hoje a gente não tem, muitos de nós não temos, mas deveríamos ter, porque tudo é graça. Como eu disse, a graça comum, que faz a chuva descer, faz o sol nascer, faz a planta brotar, faz termos alimentos na nossa despensa, o prato de comida na nossa mesa, a salvação que nós temos, tudo isso é graça, se pararmos para pensar. Tudo provém da graça de Deus, de sua bondade, tanto para nós quanto para os ímpios, em alguma medida. Amém? Vamos orar. Santo Deus, bendito eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã tão bela, por esse sol, Senhor, que nos ilumina, que dá força às plantas, Senhor, para produzirem o alimento que nós comemos. Obrigado, Senhor, pelo frio, pelo calor, pelas nossas casas, pelas nossas famílias, Senhor, pela salvação, sobretudo, que Tu nos deste, Senhor. Nos ajuda a ver que, como aquela mulher que lavou os Teus pés, Senhor, ela muito amou porque muito foi perdoada. Nos ajuda, Senhor, a Te amar porque nós recebemos muito e não merecemos nada. Nos ajuda a Te amar mais, Senhor, porque nós recebemos o fôlego que nós respiramos, o alimento na nossa mesa, o sol que nos ilumina, Senhor, a nossa saúde, tudo isso provém de Ti, Senhor, e muitas vezes nós não somos gratos. Nos ajuda a compreender que a Tua bondade se revela, Senhor, dia após dia, e mesmo, Senhor, na doença ou na dificuldade, Tu estás conosco, Senhor. E nós nem merecíamos estar vivos, nós nem merecíamos estar aqui, Senhor, mas Tu nos concede todas as coisas. Nos ajuda, então, a ser gratos a Ti, a compreender a Tua bondade nas mínimas coisas, Senhor. Naquele alimento, Senhor, que nós comemos e que muitas vezes nos enjoa, mas nos ajuda a ser grato por termos o alimento, Senhor. Nos ajuda a ser gratos por termos um lugar para morar. E nos ajuda, Senhor, além disso, a sermos como Tu e auxiliarmos, Senhor, conceder aos que têm fome, comida, conceder aos que têm frio, agasalho. Nos ajude a parecer contigo, nos ajude a nos revestir, Senhor, de novas roupas de longanimidade, de humildade, de misericórdia, de compaixão, de amor, sobretudo, Senhor, tanto pelos nossos irmãos quanto pelo nosso próximo, Senhor, pois esse é o Seu mandamento. Esse é o nosso pedido nessa manhã. Te pedimos que abençoe o culto que virá e que com corações gratos possamos prestar culto a Ti, Senhor, culto verdadeiro, sabendo que até o culto que prestamos a Ti, Senhor, é um privilégio. Esse é o nosso pedido nessa manhã, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.